E vamos esperar só 2 minutinhos para todo mundo entrar, pode ser? Beleza. Então tá. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo. Legal, legal. Muito bom ver vocês, viu? Tô com saudade de vê-los pessoalmente, mas já é um alento poder encontrá-los aqui pela internet. Você ainda tá devendo a história da onça. A onça? É, o leão, sei A lá. onça também tá de quarentena. O cara rico lá também. Tem outra também, tem a história das pacas. Das vacas? Das pacas. O que é paca? Paca Eu já tipo, enviei o é um tipo de negócio. é um tipo de capivara. Tá, obrigado, Sabrina. Oi, Ah, Guilherme. Eu não enviei a lição, eu enviei um um teste. chuva muito forte de manhã. Muitas pacas tomando água. Uma vez, Oi, Guilherme. Você vê. quando eu Entendi. tava indo É pra... muito legal. Peraí só um minutinho, Rafa. Deixa eu entender o Guilherme primeiro. Oi, Eu já Armando. fui pra Amazônia e lá eu vi muitas pacas, que tipo, é engraçado elas tomando água, elas ficam assim, elas só mostram o link e pegam água, tipo um monte de cachorro. É isso mesmo. É lá mesmo que tem as pacas. Eu Fala, Rafa. jurava que era. Professor, uma vez eu tava lá indo pra escola, né? E aí a gente tava passando perto do Rio Tietê. Porque, tipo, pra ir pra... Toda vez que eu vou, eu passo pelo Rio Tietê. E aí, tinha uma capivara, ela estava mordida e ela tava caindo muita dó dela. Acho que ela devia ter sido expulsa do bando dela. Nossa. Mas, tipo, ela tava Tinha. mordida, dava pra ver tipo, a carne dela assim. Ai, tem muita agonia. Capivara tem aqueles dentinhos, né? Que é assim. Minha mãe fala que capivara é doente. Oh, minha cachorra. Peraí, gente, eu tô só checando uma informação aqui. O Armando desliga o som. Ô, professor, eu já posso refazer a pergunta que você falou? Espera só um minutinho. Pode. É bem legal essa pergunta. Vamos lá. Peraí, deixa a Melissa entrar. Legal. Melissa, tudo bem? Tudo bem, Melissa? Oi, Melissa. Oi, professor. Tudo bem? Uhum. Melissa, deixa eu te falar uma coisa. O seu pai também tem uma conta lá no antigo Classroom, não é isso? É, mas ele agora excluiu as contas dele nesse computador. Ah, tá bom. Nossa, professor. Avisa para ele que você tá com todas as atividades entregues, tá absolutamente tudo ok, tá bom? Tá. Vamos lá, quem que ia fazer a pergunta era a Letícia. Pode fazer. Se um barco de madeira, você pegar um barco de madeira velho e reconstruir ele, e trocando todas as tábuas de madeira, ele continua sendo o mesmo barco? Então, a Letícia já deu, antes de eu começar a gravar, antes do resto da galerinha entrar, ela já tinha feito essa pergunta e eu falei, o que você acha? Aí ela disse, eu acho que sim, porque se você trocou todas as partes, então eu acho que é um novo barco, né? E aí, quem pode dar uma opinião também? Vocês acham que é um novo barco, não é? Bem, no caso, eu acho... Ah, sim. Pode falar. Quantos anos Não vocês sei. têm? 11. 11. Deixa eu dar uma informação. 11. Bom dia. Bom dia, Nath, tudo bem? Tudo. Deixa eu dar uma informação para vocês. Não sei se vocês já aprenderam isso em ciência, mas o nosso corpo ele é composto por células, né? E as células, elas vão morrendo, né? Cada órgão, cada parte do corpo, as células têm uma certa durabilidade. Algumas duram mais, outras duram menos.
tem células que morrem todos os dias, então elas precisam ser renovadas, tem células que demoram mais tempo, mas isso acontece o tempo inteiro. Se nós pensarmos todas as células do nosso corpo, todas, todas elas serão substituídas num prazo de 7 a 10 anos. Então, dá para dizer que vocês que têm 11 anos agora, vocês já não têm mais o mesmo corpo com o qual vocês nasceram há 11 anos atrás. Uhum. Eu já troquei de corpo, eu que tenho 38, eu já troquei de corpo quase 4 vezes. Né? Por isso que fala que é todo mundo uma cobra. Exato. Não, ele falou que ia trocar de pele ontem. Não entendi. Então, Letícia, agora eu pergunto para você. Aquela filha que a sua mãe teve há 11 anos atrás é a mesma hoje? Ou será que tem uma outra Letícia aí? Nossa, agora eu fiquei bem confusa. Olha, na minha opinião, o barco não seria o mesmo, porque, tipo, poderia ser só... Eu acho que seria por causa daquele... microfone, por favor. Ô, professor, eu tenho uma Peraí. pergunta rapidinho. Pode fazer, Sabrina. É a Nath que tem pergunta. É, Nath? Então fala, Nath. Assim, se você fizer uma prova e eu responder em quase todas as respostas, assim, só sei que nada sei. Como você é professor de filosofia, você vai considerar ou vai me dar 0? Se você fizer isso, eu vou tirar 10. Uhul! Você vai tirar 10. Você pode responder todas as perguntas de todas as provas, até o terceiro ano do ensino médio, assim, que você vai tirar 10. Sério? Tem. Que legal! Mas O 10 sem o 1. O 10 sem o 1. Gente, eu acho que foi uma ironia. O Pedro, eu acho que... Não, na verdade eu tenho que explicar. Não foi uma ironia, não, mas a pergunta é muito boa. Aliás, vocês estão com perguntas ótimas. O Sócrates, gente, foi um filósofo. A gente vai começar a estudá-lo agora. Foi filósofo e um jogador brasileiro. Também tem isso. Ele foi um filósofo que assim, quando ele define a filosofia como... Assim, o que o filósofo faz, né? O filósofo é aquele que tem por ambição encontrar a verdade de todas as coisas, de todos os assuntos. Desde um assunto simples até um assunto muito complexo e quase que inatingível. Então, por exemplo, um assunto simples, bem concreto. Qual é a melhor maneira de fazer, de governar? Qual é a melhor maneira de tocar um comércio? Qual é a melhor maneira de organizar a cidade? Até assuntos muito complicados, como, por exemplo, o mundo tem um começo, o universo tem um tamanho, Eu acho que Deus você é filósofo. Deus existe, não existe, enfim, tudo isso. Eu sou muito curiosa. Então, o filósofo, ele tem essa curiosidade, assim, aí ele quer saber sobre tudo, e ele percebe... exatamente. E o filósofo percebe uma coisa, que é o seguinte: a primeira, para as pessoas funcionarem na vida, para as pessoas conseguirem fazer certas coisas, por exemplo, você pega um governante, tem um governante lá, o prefeito de São Paulo. Para ele conseguir governar, ele não pode ter muitas dúvidas, assim, senão ele passa o dia inteiro e não resolve nada. Então ele tem que se basear em algumas certezas. Só que essas certezas, quase sempre, que ele precisa para conseguir fazer as coisas, não foram muito refletidas, assim. Então, o Sócrates percebe que o homem prático, né, o dono da empresa, o governante, o general, seja lá quem for, ele, por necessidade prática, assim, porque como ele tem uma coisa para fazer agora, tem uma decisão para tomar, ele vai ter que pegar a certeza que está à mão, sem muito exame, sem muitas perguntas, né? Só que ele fala, bom, tudo bem, isso aí é positivo sob o ponto de vista da necessidade prática que ele tem de tomar uma decisão, né? Mas talvez ele esteja se equivocando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que eu tenho 50 minutos com vocês na sala de aula, quando a gente está no presencial. Sim. Aí vamos imaginar um dia que eu chego para dar aula para vocês e tem um aluno que está muito, sei lá, ele está muito triste porque teve uma briga na casa dele. Vamos imaginar que ele brigou com a mãe dele, ou brigou com o pai, alguma coisa assim. E ele chega na escola com aquele estado bem depressivo, tristão.
E aí eu peço para ele abrir o fichário. E aí ele olha para minha cara e, como ele já tá meio bravo, ele fala, não vou abrir nada. Não. Ai, eu apanhava. Ai, eu apanhava. Então, eu não tenho nesse momento, veja, o relógio está correndo, eu entrei, dei bom dia, fiz chamada, não sei o que, eu tenho só 40 minutos. Eu não tenho como descobrir o que está se passando com ele nesse tempo. Eu não tenho como conversar, eu não tenho como perguntar. Não pode ser. Ele vai abrir, sim. Eu vou ter que agir de acordo com o que eu tenho ali. Eu vou ter que falar assim, cara, abra. Se ele falar que não vai abrir de novo, eu vou botá-lo para fora, né? Aí, se você olhar a situação, vai parecer que eu fui muito cruel. Eu falo assim, nossa, ele estava com um problema enorme, é totalmente compreensível que ele não tivesse na vibe ali naquele momento de abrir o fichário, e o professor ainda por cima o expulsou da sala, ainda chamou a Irene, etc. Não. Mas para aquela situação que eu tenho que conduzir, que eu tenho que fazer com que a aula aconteça e tudo mais, é o que eu tinha à disposição e eu tive que agir, né? Mas, se você for olhar pelo contexto, se tiver alguém, por exemplo, talvez a mãe dele saiba tudo o que estava acontecendo, ou enfim, algum amigo, alguma coisa assim, vai parecer que eu fui injusto. Então, eu agi com base numa falsa informação. Eu achei que ele estava sendo insolente, eu achei que ele estava sendo mal educado, mas, na verdade, ele não estava bem para poder fazer aquilo. Professor, eu tenho uma coisa para falar que eu descobri esses dias. Eu fiquei Dá pra chocada. falar depois da Sabrina? Pode, mas deixa eu só concluir o raciocínio depois da Sabrina aqui, aí você volta, tá, Rafa? Já que a gente tá indo com essas coisas nessa vibe, eu lembrei de uma coisa. Que na nossa vida, na nossa vida inteira, a gente cruza ou conhece por cerca de 15 assassinos. É mesmo? Você sabia disso? Uma pessoa normal, tipo, na vida inteira dela, cruza ou conhece, tipo, tem um amigo ou alguma coisa do tipo que é um assassino, ou já foi um. Uau. Por quê? Uau. Não sei. Só fizeram essa pesquisa e daí a maioria das pessoas acontece isso. São projeções matemáticas, né, de quantas pessoas que possivelmente já cometeram esse crime pela população, e aí eles fazem outro estudo que são as interações possíveis entre as pessoas, e eles chegam nisso. Mas só concluindo, só um segundinho, só concluir essa pergunta importante. Então o Sócrates começa a perceber o seguinte, o que a filosofia tem que fazer? Em primeiro lugar, ela tem que mostrar para as pessoas que, apesar de ser necessário você se apegar a algumas informações para tomar atitudes, você não pode esquecer que muito provavelmente você não tem todas as informações. Você muito provavelmente está errado em relação à maioria dos assuntos. Então, é muito importante que a gente possa examinar todos eles. Mas aí surge um outro problema. Quando você começa a pensar sobre um assunto, começam a surgir novas possibilidades. E aí aquilo que você tinha que examinar começa a aumentar, né? Então, uma coisa que parecia simples, na verdade, se mostra mais complicada. Aí você fala, não, tudo bem, eu vou continuar examinando isso, vou continuar analisando. Só que quanto mais você analisa, mais o problema aumenta, mais o problema aumenta, mais o problema aumenta. Então, o Sócrates vai concluir que quanto mais você estuda sobre algo, mais você percebe o quanto que você é ignorante sobre aquilo. O quanto que você desconhece. Então, assim, antes de vocês terem aula de filosofia, a filosofia talvez parecesse uma coisa. Ah, a filosofia é isso. Aí, depois da primeira aula, vocês perceberam, não, a filosofia é mais coisas. E a segunda aula, mais coisas, mais coisas, mais coisas. E quanto mais o tempo passa, mais você se dá conta de que você... As suas certezas são muito menores que as suas incertezas. Até o ponto que ele fala assim, olha, se eu tiver que dizer que sei alguma coisa sobre esse assunto, na verdade, se eu for honesto, eu vou ter que dizer que eu não sei nada sobre esse assunto. Por isso que ele vai dizer, só sei que nada sei. Né? Por isso que eu tava certa, então eu ia tirar 10 nas provas. Ia tirar 10, exatamente. Então, o filósofo, apesar de ser aquele que mais examina sobre as coisas, então provavelmente aquele que mais se aprofundou em vários assuntos, ele é a pessoa mais humilde porque ele nunca deixa de ter consciência do quanto que o caminho dele está no começo. Né? Então, assim, o filósofo, ele sabe, ele conhece sobre religião, ele conhece sobre política, ele conhece sobre psicologia, ele conhece sobre isso, sobre aquilo, mas ele sempre sabe que cada assunto desses é muito maior do que a capacidade dele de entender. Nossa, então ele é o Sherlock humilde. O filósofo, ele entende que, assim, se ele dedicasse a vida dele inteira, e é a sensação que eu tenho estudando filosofia, se eu parasse de estudar todas as coisas, assim, vou estudar só psicologia,
A minha vida inteira não seria suficiente para entender tudo. Ah, não, então eu vou estudar só sobre ciência. A minha vida inteira não vai ser suficiente para entender tudo. Então, quando você olha todas as áreas e fala assim, nossa, mesmo que eu dedicasse a minha vida toda, ficasse sem dormir, lesse todos os livros disponíveis, eu ainda assim não vou conseguir entender tudo sobre isso, então é melhor eu entender que eu sou muito pequeno diante de tudo que é possível conhecer, né? Então, a frase que o filósofo vai ter à mão é essa, né? Olha, a única coisa que eu sei é que eu não sei nada, né? Eu sei muito pouco. Rafa? Ô, professor. Sabia que você já sonhou que você morria? Credo! Então, quase todo mundo já sonhou isso. Várias vezes. Eu já. Então, você já reparou que toda vez que você sonha isso, você acorda na hora? É, porque o seu cérebro não consegue processar a vida depois da morte. Ele não consegue saber o que vem depois da morte. Então, logo que você sonha que você morre, você acorda. Nossa, Eu acordo bem. Eu não tinha percebido isso, Rafa, mas eu vou prestar atenção. Um sonho estranho professor. que eu tive era que eu ia ser comida por um Minion gigante. Daí eu acordei. Posso fazer uma pergunta? Pode, Nick, deixa eu só passar a palavra para a Letícia, porque ela tinha pedido antes, tá? Depois volta para... O Eric ou a Nick quer falar? Eu. A Nick, né? Depois Então, eu ia falar também. tá bom. Então, Eu cheguei. Letícia, Nick e depois Eric. Um dia eu cheguei pra minha prima e falei assim. Ela falou pra mim que ela sabia muitas coisas, que ela sabia mais coisas que eu e que ela era melhor que eu. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, você já parou pra pensar que a galáxia é tão grande e o tamanho dela é infinito que você ou eu aqui na Terra não vai fazer a mínima diferença, sendo que vários sistemas solares habitam uma galáxia e você nunca sabe o que é o universo? Aí ela ficou me olhando de um jeito, aí ela ficou quieta. Deixa eu só dar uma informação para vocês. O nosso Sol, ele é uma estrela, né? sim. Então, é uma estrela e aí tem os planetas em volta dele. Só a nossa galáxia tem outras 250 bilhões de estrelas. E a nossa galáxia é uma galáxia que nem é muito importante, assim, na verdade. Existem centenas de bilhões de outras galáxias, né? Algumas muito maiores, mas muito maiores mesmo, assim. É como você comparar uma cabeça de alfinete com, sei lá, um elefante, assim. A nossa galáxia seria uma cabeça de alfinete e existem galáxias do tamanho de um elefante, proporcionalmente. Então, de fato, foi muito boa essa sua resposta, Letícia. Vocês já pararam pra pensar que vocês podem, tipo, estar em outro mundo? Vocês foram pra lá sem querer e não sabem. Daí eu fico pensando assim, será que realmente aconteceu isso comigo ou tô só em outro lugar? E se a gente estiver no dia jogo e a morte é o fim? É quando você zera o jogo. Ô, Pedro, Todo dia eu penso. Nossa, é verdade, o jogo. Nossa. Tem uma teoria que é assim. Cristiano. Pode ser praticamente qualquer coisa, uma ópera, um jogo. Sim. Peraí, Melissa. Deixa eu só organizar um pouquinho aqui, porque eu tinha que passar a palavra para a Nick, depois para o Eric e depois a Melissa, tá bom? Mas eu. Legal. E o Gabriel depois. Nick? Oi, voltei. Eu não tava conseguindo ligar o microfone. Ok, vamos lá. Já aconteceu de você sonhar com uma mesma pessoa que você não viu nunca na vida? Sonhar Várias com essa vezes. pessoa várias vezes? Várias vezes. E não sei... Comigo desde uns anos atrás. Mas é muito estranho, porque é uma pessoa que eu nunca vi na vida. E será que tem uma resposta pra isso? Ou é uma coisa do cérebro? Porque você dorme mal daí. Tem, eu já vi um negócio sobre isso, mas ninguém sabe se é verdade. As Nick, pessoas sonham com homem.
É Tipo, isso. ninguém nunca viu. Ele aparece no sonho das pessoas. Então, o psicólogo desenhou esse homem, tipo, dizem que não é nada, mas ele que meio que inventou, vamos dizer. E ele mostrou pro paciente, o paciente fala, nossa, eu vi esse cara no meu sonho. Daí ele falou, porque, tipo, quase todos os meus pacientes também falaram a mesma coisa. Daí ele mostrou para os outros psicólogos, ele falou, meu paciente falou que viu também. E começaram a estudar isso e disseram que é um problema do seu sono, que você está dormindo mal, que você não está se sentindo bem ao ir dormir. Nick, Tá. isso é bem possível, mas eu já também escutei o seguinte. Agora, sim, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que em relação a esse assunto, eu só sei que nada sei. Né? Mas aqui trazendo os causos, né? Eu já escutei uma coisa parecida, mas é mais intrigante ainda, da pessoa que sonha com alguém que nunca viu e depois de um tempo, meses, anos, encontra essa pessoa, conhece essa pessoa. Isso aconteceu comigo. Eu tava com um sonho com... Ai, eu esqueci a palavra, nossa. Menina. Nossa, eu sou muito burra. Pode falar depois. Uma menina, ela era loira, ela tinha cabelo azul, e daí do nada, na virada do ano, nessa virada do ano eu conheci ela na praia. Eu fiquei louca, porque eu tive esse sonho quando eu tinha 6 anos, eu nunca esqueci ele. Daí na praia eu conheci essa menina. Legal. Professora, posso falar? Peraí, Júlia. Agora tem o Eric e depois vem... Desculpa, gente, tem que me ajudar. O Eric... Depois eu. E depois o Gabriel. Depois a Melissa, depois o Gabriel e depois a Júlia, tá? Pode falar, Eric. Vou falar duas coisas. O seguinte, a primeira é que eu tava olhando no chat alguns minutos atrás e o Guilherme Dutra, ele tinha dito, você já parou pra pensar que quando você dorme, você na verdade tá fingindo que tá dormindo pra você dormir? Quando você dorme, você tem que fechar os olhos. Mas quando você dorme, você fecha realmente os olhos, mas você tem que fechar os olhos pra dormir. Sim. Você precisa se colocar em condições para isso, né? E a outra é o seguinte... A menos que o sono seja muito forte, né? Se o sono for muito forte, o corpo vai te apagar mesmo, né? É quando você tá fazendo alguma coisa, assistindo TV, lendo e tal, e pum, você dorme, né? Aí, tipo, você pensa que você tá afundando. Quando eu durmo muito pesado, eu acho que eu tô afundando, aí eu acordo assustado. Eu já sonhei com uma cobra. Legal. Vamos lá, Melissa? Não, eu lembro que eu disse que tinha... E depois... Você não concluiu? Pode concluir, vamos lá. Professor, era o Eric, depois eu. Tá, vamos lá. Eu sou a última. Ok. Deixa eu concluir agora. Seguinte, e a outra, em vez de ser alguém que eu conheci e eu vou ver no futuro, foi... Na verdade, foi um pouquinho diferente. O seguinte, um dia eu tava sonhando que o meu eu do futuro ia me avisar uma coisa que ia acontecer. Aí eu fiquei falando com ele e ele de repente sumiu. Quando eu acordei, aconteceu exatamente isso. É como se ele realmente estivesse. Porque o meu, quando eu crescer, eu queria ser muito inventor. E eu queria invadir os sonhos das pessoas do passado para avisar as coisas que iam acontecer no futuro. Entendeu? Agora aí eu fiquei pensando, cara. Que interessante. Eu fiquei realmente impressionado. Essas coisas, gente, eu vou até dar uma dica para vocês. Existem algumas psicoterapias, isso é bem importante na psicanálise, que é uma das vertentes, né, da psicologia e tal, em que durante o tratamento, durante a terapia, o analista pede para você ter um diário, né? E esse diário tem que ficar do lado da sua cama. Por quê? Porque o seu sonho, ele é apagado muito rapidamente, assim. Às vezes 10 segundos depois que você acorda, você já não lembra mais. Às vezes menos. Então ele pede para que você mantenha um caderno do lado da cama para você anotar essas questões, porque depois, olhando para elas, tem muita coisa interessante para você perceber sobre a sua personalidade, sobre o que está acontecendo com você. E
Então fica essa dica também, se vocês estão aí com vários sonhos interessantes e várias questões, façam um diáriozinho, deixem do lado da cama e vão anotando, porque depois isso fica bem legal. Armando, você quer falar também? Eu vou passar a palavra para a Melissa agora. Depois eu posso falar? Pode. Então vou colocar aqui Armando e Sabrina. Pode falar, Melissa. Depois a Sabrina concluir. Professor, uma pergunta, tipo... Quem que falou? Desculpa, a Natália? Ela disse que queria falar depois. Tá bom. Pode falar. Professor, eu tenho uma pergunta para você. Ontem tava eu com a minha avó, né? E daí ela, por um trabalho da faculdade dela de advocacia, ela tinha que assistir Aventuras de Pi. E daí, teve uma parte que teve uma tempestade e ele tinha um zoológico da família. E daí o zoológico ele estava indo para o Canadá, porque tudo era muito caro lá na Índia. Que era... Desculpa, Melissa, deu uma cortadinha. Tinha um zoológico da família aí? E que porque era tudo muito barato na Índia, ele era da Índia, e eles tinham que ir então eles foram para o Canadá. Mas daí teve uma tempestade, daí ele caiu no mar. E daí eu fiquei pensando assim com meus pais e com a minha avó e tal. E daí a gente pensou assim. Aí eu perguntei assim pra ele se você caísse no mar, não tivesse nada e um tigre com você, o que você faria? A primeira coisa que eu faria, eu ia morrer. Eu ia me matar, porque não tinha nada pra fazer. O tigre ia comer você, filha? Mas o tigre, ele tá meio cagando pro garoto. Então, tipo... Eu sei, eu assisti esse filme. Então, mas, na real, ele ia comer. E daí, mais o que você faria se você estivesse sozinha no oceano? Ele já sobreviveu por mais de 3 tempestades. O que você faria, professor? Se eu estivesse sozinho no oceano. Né? Bom, eu acho que o que eu faria seria o que... Meu pai disse que ia dormir. Não, seria o que normalmente se faz nessas situações assim por conta do instinto de sobrevivência, né? Você tenta lutar até o final, assim, né? Gente, espera só um minutinho. Fê, como chama aquele filme que a gente assistiu do cara que ficou preso lá na... Não, era aquele brasileiro que foi pra África, malucão, e subiu a montanha lá. Misericórdia. O malucão. Tem um filme de um cara que... um brasileiro que gostava, ele era bem aventureiro e tal. Ele resolveu escalar uma montanha na África. E ele foi muito despreparado, foi no horário ruim e tal. E as coisas acabaram dando errado, né? E ele morreu lá. Mas enfim, eu já tem outros também que a gente já assistiu. Tem um outro filme também que eu não vou me lembrar o nome agora, que são alguns prisioneiros de guerra que estavam na Rússia e eles resolvem fugir. Eles estão na Sibéria, que é um lugar muito inóspito, e eles resolvem fugir por um deserto que vai cair na Índia. Na verdade, Oi, Fê? Gabriel e a Montanha, o nome desse filme que eu falei, lá da África. Então, assim, esses caras, eles vão entrar no deserto, e no deserto é muito difícil você sobreviver, né? Por causa do frio à noite, do calor durante o dia e tal, não tem comida. Mas eu acho que, assim, numa situação como essa, eu ia me virar até onde desce. Tá? Ia comer o que tivesse à disposição, ia tentar, sei lá, conseguir um pouco de água doce, às vezes no suor. Eu já vi filmes que os caras faziam. Professor, também queria falar uma coisa que... minha avó, ela falou que foi assistir esse filme por uma coisa, tipo, que o pai dele, numa parte, né, que o menino, ele ia dar comida pro leão. Pro leão, não, pro tigre, quando ele era pequeno, ainda tava na Índia. E daí, o pai dele falou que ele tava louco e tal. E daí, ele pegou uma cabra e falou assim, um animal é um animal, ele segue o instinto e nunca tá nem aí pra você. E ele for te matar, ele vai te matar se ele estiver com fome. Animais nunca são seus amigos. E daí, qual é o nome dessa parte específica?
assim, o nome do conceito, você quer dizer? Isso. Isso é o seguinte, a gente na filosofia, a gente define isso como moralidade, né? Então, o que é a moralidade? É a nossa noção de certo e errado, né? Professor, o Gabriel e a montanha. E professor, e daí no final, eles encontram uma ilha e o garoto é resgatado, mas daí ele tinha perdido a família dele no navio. Daí no final ele começou a chorar, mas ele não chorou porque ele perdeu a família e tal. Foi porque eles tinham parado numa floresta e numa ilha, e daí o tigre, tudo que ele passou, o tigre ele foi embora, ele ficou nem aí, ele só foi com o menino para a própria sobrevivência dele. Então, a gente nota isso um pouco nos animais, assim, né? Os animais domésticos, eles têm um pouco mais de ligação conosco, mas preste atenção numa coisa. Eu tenho gatos, né? O meu último gato que morreu, ele era muito próximo dos outros, porque quando esses outros nasceram, foi ele que cuidou. A mãe não ficou muito com a ninhada, e esse gato macho que eu já tinha foi quem ficava no ninho, ficava aquecendo e tal. Aí eles cresceram juntos. Quando esse gato mais velho morreu, poxa, a gente ficou super triste, né? Teve um processo veterinário, depois tem que ir lá enterrar e tudo. Mas os outros gatos não estavam nem aí. Eles estavam andando para lá e para cá. Então, assim, não é que eles não estão nem aí. Eles não têm eles não têm noção do que é a morte, do que é a vida, do que... Eles podem até sentir falta, assim, cadê meu dono, cadê fulano, cadê Beltrano, mas eles não têm muita noção de tempo, assim. Uma vez eu li num livro que o cachorro, ele... se você demorar, por exemplo, imagina que vocês foram para a escola, aí vocês ficaram 6 horas longe deles, né? Ou então, outra situação, você foi viajar e ficou 30 dias viajando, né? O cachorro ficou, sei lá, com a sua família, lá com a sua avó, num canil, sei lá o quê. Ele não tem noção de que 6 horas é diferente de 30 dias. Quando ele te vê, para ele passou só um tempão, entendeu? Então, para o cachorro ou para o gato, se você, por exemplo, morrer, ou se você for embora, se você mudar de país, ele ficar com a sua família, sei lá o quê, ele sempre vai achar que você saiu e que você pode voltar em algum momento. Então, que você vai voltar uma hora. Agora, tipo, cara, eu quase tive um treco quando eu fui pra Disney. Que eu passei um tempo no Canadá e na Disney. Então, eu já tava quase morrendo de saudade. Quando eu cheguei em casa, minha cachorra cagou pra mim. Ela até deu um abracinho, mas ela foi pro sofá direto, eu nem queria saber. Não, ele não fez nada. Porque não faz muita diferença para eles, né? Agora, Melissa, tem outra situação também, que eu vou... Vai citar? Eu vou citar, só que vocês só vão ver isso no 9º ano, tá? Nós estamos estudando um livro no 9º ano que se chama Em Busca de Sentido. Eu acho que eu já vi esse filme. Que é eu não sei eu não conheço o filme, né? Mas é muito provável que tenha, porque esse livro tem muitas reedições, ele é bem importante. É a história de um médico judeu que foi preso num campo de concentração nazista. Ele era um psiquiatra. E ele ficou nos 2 piores campos de concentração, aqueles que eram quase... Era quase certo que você iria morrer neles, que era o campo de Auschwitz, na Polônia, e depois ele foi transferido para Dachau, que era no oeste da Alemanha, né, perto de Munique. E ele conseguiu sobreviver, depois ele emigrou para os Estados Unidos, e foi dar aula na Universidade de Yale, que é uma das mais importantes do mundo, né? Então, assim, da mesma maneira que é muito importante você dar aula na USP hoje, aqui no Brasil, assim, nossa, ele dá aula na melhor universidade do Brasil. A Yale é a USP do mundo, entendeu? Então, quem estuda lá e quem dá aulas lá são poucos. E aí ele se deu conta... Então, assim, os alunos dessa universidade, eles têm muitas condições, eles têm a vida totalmente organizada, porque é muito difícil entrar e tudo. E ele se deu conta de que os índices de depressão na Universidade de Yale eram muitíssimas vezes maiores do que dentro do campo de concentração entre os prisioneiros. Era muito mais raro você encontrar uma pessoa depressiva que não estava conseguindo funcionar mais no campo de concentração do que na universidade.
E aí, depois a gente conversa mais sobre isso, porque não vai dar tempo, mas ele se deu conta de que quando você está numa situação muito crítica, o instinto de sobrevivência fala mais alto e você se torna muito mais capaz de fazer coisas práticas, né? Do que quando você está numa situação totalmente confortável, tem todas as possibilidades diante de você, aí você começa a dar uma viajada na maionese, entendeu? Então, minha resposta vai um pouco nessa direção. Mas, gente, olha só, me desculpem, é o seguinte, eu tenho aqui 5 minutos. Eita, pode ir. E eu tenho Gabriel, Júlia, Armando, com O, e Sabrina e Nath, tá? E aí eu queria só organizar uma coisa com vocês. Por que você falou Armando com O? Não entendi. Armanda. Deixa pra lá, Armando. Se você não percebeu, tudo bem. Nossa. O tema que nós tínhamos para discutir hoje, ele foi totalmente deixado de lado porque vocês trouxeram questões muito interessantes. E eu ainda não acho que a gente esgotou aquela história da pergunta da Letícia, do barco, tá? Que barco? Que você não pegou, né? Você entrou logo depois, quando eu já estava comentando a pergunta dela. Mas a Letícia fez uma questão bem importante, que era a seguinte. Se nós tivéssemos um barco velho e começássemos a reformar esse barco e trocar as madeiras dele, trocar as peças, e acabássemos por trocar todas as peças, nós teríamos o mesmo barco ou teríamos um barco novo, né? Então, a gente ia ter um barco novo, né? Porque, tipo, não ia mais ser ele, não ia mais ter a qualidade do antigo. Pois é, Nath, mas... Não, acho que seria assim, porque... Porque, como assim? Não é mais fácil montar outro barco do que destruir aquele? Também. Mas assim, meio que aconteceu dessa maneira. Foram trocando uma tábua, outra tábua, outra tábua, outra tábua, acabaram por trocar todas as coisas. E aí a pergunta da Letícia nós temos o mesmo... Ele é igualzinho, tá? Mas assim, nós temos um novo barco ou temos um barco novo? Ou temos o antigo barco? Aí eu trouxe outra questão, que é... Conosco acontece a mesma coisa. As nossas células, todos os dias, elas vão morrendo e vão renascendo, né? E, mais ou menos a cada 10 anos, todas as nossas células foram trocadas. Então, vocês que têm 11 anos de idade, vocês estão com o segundo corpo de vocês. Inteiro. Cada célula que nasceu com vocês lá, 11 anos atrás, já morreu, já foi trocada por outra. Claro que não ao mesmo tempo, mas foram trocadas aos pouquinhos, né? Então, no caso, eu acho que ele é o mesmo, por causa que... sei lá, vou falar alguma coisa bem profunda para ver se faz sentido. Mas vejam... O nosso futuro não é nada sem o nosso passado. Uau! Boa. Mas, gente, olha só, calma. O passado a gente não existe. Mas, gente, olha só. Eu tenho 2 minutinhos e eu vou pedir um favor para vocês, tá? Gabriel, Júlia Cicatio, Armando, Sabrina e Nath, eu vou pedir para vocês me escreverem a pergunta que vocês têm ou o comentário que vocês têm lá no mural da Sala Nova. Tá? Ok. Mas assim... Uma pergunta. Eu ainda não tô na Sala Nova. Eu esqueci qual era o código e não consegui colocar. Tá, então tá bom. Então, mas peraí, vamos só se organizar porque eu preciso liberá-los agora. Então, essas 4 pessoas aqui que eu tô postando de novo, eu peço para vocês escreverem lá no mural da Casa Nova, da Sala Nova, e eu vou te mandar, Sabrina, agora o código. E eu queria falar assim. Essa pergunta que eu fiz para vocês, mas aí, Júlia, é o seguinte, é só para eu registrar isso, e aí quando a gente começar a aula da semana que vem, vocês vão ter a palavra logo no início, tá bom? Tá bom, então. É que eu queria falar sobre um pouco, tipo, do jogo que acontece na nossa vida. E eu já previ o futuro. Eu preciso falar isso pra vocês, porque eu sou uma bruxa. Todo mundo... Eu também eu sonhei que ia acontecer alguma coisa, daí aconteceu. Professor, muito com criança, sabia? Mas legal, gente, olha, eu preciso liberá-los. Sabrina, ó, não sai ninguém ainda. Sabrina, olha o código aí, eu acabei de colocar. Então, gente, me mandem lá no mural, por favor. Mas é o seguinte, eu vou mandar uma lição de casa para vocês,
que é exatamente essa pergunta. Considerando que as nossas células se renovam a cada 10 anos, vocês são os mesmos ou vocês são novas pessoas? Eu sou. Mas vocês vão me responder pelo Classroom, tá bom? Acho que eu sou nova. Tá? Precisa te mandar uma, tipo, numa folha de fichário? Não, eu vou criar um formulário para vocês, tá? Tá. Aí vocês mandem pelo formulário, tá bom? Agora eu travei de verdade, eu não sei, eu nunca vou ser a mesma, por causa que eu tô sempre adquirindo informação. Mas eu sempre vou estar reutilizando as informações que eu tive do passado, então eu sou ou não sou a mesma pessoa. Reflitam sobre isso, eu vou formular as perguntas e vocês vão receber, tá bom? Eu vou explodir. Professor, eu olhei meu chat, tem 95 mensagens no chat. O meu tem 100. Uau. Pra mim tem 113. Tem 100. Gente, eu não tava nem olhando o chat, eu tava concentrada na aula, pensando. Tá 114 também. Legal. Pra mim tá obrigado, 113. Tchau, professor. Tchau. Obrigada pela aula. Tchau. Obrigado pela aula. Obrigado, Sabrina. Tchau, tchau. Entra na sala, Sabrina. Tchau, professor. Tchau, obrigado.